Olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários e hoje eu vou trazer para vocês uma meditação sobre o capítulo 4 do livro de João, um livro tão lindo, assim como todos os outros evangelhos. João traz Jesus como sendo o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, né? Ele tem uma frase, até vamos voltar no capítulo 1, versículo 1, eu sei que a minha amada Aline já falou sobre isso, mas é uma frase tão linda que a gente não pode deixar de frisar e de falar novamente. Fala bem assim, na minha versão diz assim: no princípio era aquele que era a palavra. Algumas outras traduções o traz como verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então, João, que era o discípulo amado de Jesus, ele traz Jesus como sendo o Filho de Deus. Ele mostra todo o amor que Jesus tinha para os povos, para os perdidos, né? E no capítulo 4 ele fala basicamente sobre a história de duas pessoas. A primeira mulher samaritana ao lado do poço ali de Jacó. Jesus chega ali no poço por volta de meio-dia, logo ela chega também. Jesus pede a ela água, ela meio que se assusta porque ele é um judeu pedindo água para uma samaritana, né? Então isso traz a princípio algumas coisas assim no coração dela, mas daí depois a história transcorre e termina maravilhosamente bem. E o segundo personagem aqui é um oficial da guarda de Herodes, um homem que tinha uma determinada patente. Ele servia a uma pessoa que não estava lá na lista dos top ones, assim, de seguidores de Jesus, mas ele não olhou o seu cargo, ele não olhou a sua posição, ele olhou que o filho dele estava doente, muito enfermo à beira da morte, e ele recorreu a quem poderia dar a ele um milagre para salvar, né? Então vamos conversar sobre esses dois personagens, mas esse capítulo todo ele traz uma urgência do evangelismo, de como nós temos que levar a palavra do Senhor e cada vez mais não nos cansar disso. Cada vez mais nós buscarmos a palavra do Senhor e nós transbordarmos esse amor que foi primeiramente transbordado em nós transbordarmos em outras pessoas, porque assim, o mundo está sedento de conhecer a quem primeiro nos transformou, e nós precisamos ter esse senso de urgência. Amém? O capítulo 4 ele começa dizendo assim: os fariseus eles foram até Jesus porque estavam vendo que Jesus estava ali naquela embate assim, ele e seus discípulos estavam batizando mais do que João Batista. Então eles foram até Jesus. Só que o coração dos fariseus não era de saber o que estava acontecendo, não, eles queriam matar Jesus. Como Jesus sabia disso e não era chegada a sua hora ainda, então Jesus ele saiu dali, ele foi embora com seus discípulos dali e ele ia para a Galileia, né? Mas, olha lá, no versículo 4 fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, a passagem de Jesus por Samaria já era algo agendado nos céus, já era algo agendado celestialmente. Ele tinha um compromisso marcado. E ele chega ali em Samaria, na região chamada Sicar, por volta de mais ou menos meio-dia, e ele, cansado da viagem, ele chega no poço e logo chega uma mulher samaritana. E ele chega nessa mulher e pede para ela água. Essa mulher se assusta, né? Por quê? Vocês já se perguntaram por que judeus e samaritanos não se davam bem? Por que havia esse ódio entre os dois? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas para a gente falar sobre isso nós vamos precisar voltar lá no Antigo Testamento. Quando o rei Salomão, até o rei Salomão, Israel era um só reino. Após Salomão foi dividido entre reino do norte, que ficou capital Samaria, e reino do sul, que capital ficou Jerusalém. Todos os dois reinos, eles tiveram reis assim que não, aos olhos de Deus, não seguiram aquilo que o Senhor queria para eles. Mas o reino do norte, ele teve mais reis ímpios, né? E esses reis ímpios levaram o povo a uma vida de pecado, né? Uma vida maior de pecado. O reino do norte ele foi o primeiro levado cativo pela Assíria, né? E aí, qual que foi a estratégia do rei da Síria? Foi misturar. Eles sabiam que os judeus juntos eram muito fortes, então o que eles fizeram? Eles misturaram. Eles pegaram o povo que estava em Samaria, os judeus que estavam em Samaria, mandaram para algumas outras regiões que estavam subjugadas à Síria e pegou o povo daquela região e colocou dentro de Samaria. Então houve uma mistura, e essa mistura se deu através de casamento, né? Então os sangue foram misturados, e aí começou a ter os mestiços, a religião começou a ser misturada. E a partir dessa mistura nasceu os samaritanos, né? O povo judeu, ele foi levado, o reino do sul, ele foi levado cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor, né? E
dos profetas, nomes e tudo, é Daniel. Então, o Reino do Sul, ele manteve, mesmo na Babilônia, eles mantiveram as tradições. A gente lembra a história de Daniel na cova dos leões, da fornalha. Por quê? Porque ele não negou aquilo que eram as tradições dele. Quando Daniel quis se abster dos alimentos do palácio, para não se contaminar. Diferente do Reino do Norte, que logo aceitou a mistura. O Reino do Sul, eles se mantiveram, né? Ali, aquilo que a palavra, as suas tradições. O que aconteceu? Quando chegou a hora, né, da reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo, o Reino do Sul, que iniciou essa reconstrução, o pessoal samaritano até chegou neles e falou que queria ajudar e tudo mais. Só que eles negaram essa ajuda, por quê? Porque houve toda essa mistura, então eles não poderiam se misturar. E daí começou todo um problema, né? Daí começou um ódio declarado deles. E no Novo Testamento também tinha isso. A gente consegue ler nos evangelhos, em vários momentos, embates dos dois. Porque tanto o sangue quanto a religião, a cultura, a religiosidade foi misturada, então eles não se aceitavam. O Reino do Norte, eles criaram um lugar próprio para adoração, eles tinham até sacerdotes próprios, eles não aceitavam ir para Jerusalém lá adorar, né? Então houve todo esse embate. Jesus, ele nunca endossou esse tipo de coisa. Jesus nunca gostou desse tipo de coisa. Então, Jesus, em alguns momentos, em algumas parábolas, como do bom samaritano, o próprio questão da mulher samaritana, aqui no início do capítulo 4. Então, Jesus, ele nunca foi a favor disso. Então, quando ele chega e fala com uma mulher samaritana, Jesus está quebrando ali vários conflitos, vários preconceitos, várias coisas. Então, quando Jesus não chega nela apontando, ele tenta achar um ponto de conexão com essa mulher. Então, o que ele faz? Ele pede um favor. E aí ela chega, ela se assusta no começo. Ela fala assim, como que você, um judeu, vem pedir para mim, uma samaritana, para pegar água? Né? Por quê? Porque para os judeus, tudo que o samaritano tocasse era impuro. E aí ele pegou aí eles começam toda uma conversa ali, depois de despertar dessa simpatia que Jesus despertou nessa mulher, eles começam toda uma conversa e aí ela já passa a ter um senso de curiosidade, porque Jesus fala para ela que a água que ela estava tirando, a água que ele estava pedindo para ela, que ela estava tirando ali, era uma água que depois ela teria sede, mas a água que ele estava ali oferecendo para ela era uma água viva, uma água onde ela não teria mais sede. Então ela passa para uma segunda etapa, ela passa para ter uma certa curiosidade sobre que tipo de água era essa, como que faria para ter acesso, né? E aí Jesus, ele vai conversando com ela. O que isso nos traz? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui com você. Muitas pessoas, elas vão chegar até nós, não em busca do nosso conhecimento, não daquilo que nós vivemos ou nós sabemos do reino. Nós vamos ter que começar por essas pessoas a trazer nelas a curiosidade sobre o reino de Deus. Nós precisamos ter discernimento de como nós vamos abordar essas pessoas. A gente não chega nas pessoas e a gente acha um ponto comum, assim como Jesus. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, nós precisamos achar um ponto comum para trazer o quê? Confiança dessa pessoa. Né? Jesus fez essas etapas com essa mulher samaritana. Ele despertou nela simpatia. Ele mostrou para ela que ele não ia fugir dela por ela ser samaritana. Ele quebrou barreiras culturais com essa mulher. Ele conversava com uma mulher em público. Isso naquele contexto não acontecia. Então Jesus não a julgou, ele não a condenou. Ele pediu um favor. Jesus não estava ali dizendo para ela, olha, você é samaritana, nós temos a diferença, mas não, ele não ordenou a ela. Ele pediu um favor. E ainda pela conversa dos dois, ele fez o que? Ele despertou nela curiosidade. Olha lá no versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do que ele mesmo bebeu, bem como os seus gados e seus filhos? Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Como Jesus estava falando de uma água viva, uma água que salvava, uma água que ela não teria mais sede, mas ele não tinha como tirar essa água. Ela estava olhando as coisas com os olhos naturais. Depois desse despertar, que ele quebrou essa barreira intransponível entre os judeus e os samaritanos, né? E essa dificuldade que ele viu, que ela demonstrou que tinha sobre entender o que Jesus estava dizendo, Jesus mostrou para ela o quê? O senso da necessidade. Jesus, ele foi categórico com essa mulher. Quem beber desta água não voltará a ter sede.
No capítulo 3, Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos e essa mulher, né? Nicodemos, um homem judeu, ele era um líder, um chefe religioso, mas ele também não sabia como que poderia nascer de novo. E ela, uma mulher samaritana que não tinha um conhecimento. Então Jesus falava com dois povos, as duas extremidades. Porém, ele dizia sobre a mesma coisa. O que Jesus queria dizer, tanto Nicodemos quanto essa mulher samaritana, eles não estavam entendendo a linguagem espiritual de Jesus. Jesus queria dizer que as coisas deste mundo, elas não nos satisfazem. Nada que o homem pode fazer vai satisfazer o seu espírito, o seu coração. Por quê? Porque quando a gente lança os olhos para o natural, a gente sempre quer mais. Mas quando a gente lança os olhos para aquilo que o Senhor tem para nós, o espiritual, né? Então nós temos uma saciedade. Ela estava dizendo sobre o poço de Jacó. A água do poço de Jacó, Jesus diz, não é essa água que vai saciar as suas necessidades do coração. A água do poço de Jacó, ela é limitada. Ela diminui, ela desaparece, mas eu quero te oferecer algo novo. E aí Jesus traz a ela uma coisa, que é a consciência do seu pecado. Jesus chega nela e fala bem assim, vai lá, chama seu marido. E ela responde, não, eu não tenho marido. Ele diz, dissestes bem, você teve 5, e o que você está também não é o seu marido. Quando a gente passa a ter um olhar para o espiritual, olhar para o evangelho, não tem como a gente não olhar para nós e ver o nosso pecado. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. E essa mulher, ela tinha esse senso do pecado, ela sabia que o marido que ela estava ali, ela estava em pecado, né? Talvez fosse por isso que ela estava no poço ao meio-dia, porque era um horário que ninguém estaria, então ela não queria falar com ninguém, ela não queria dar satisfação a ninguém, então era esse momento. Só que aí a conversa para ela se tornou um pouco incômoda e ela tentou mudar, aí ela jogou para o quê? Porque é mais fácil discutir teologia do que necessariamente enfrentar os próprios pecados, é mais fácil a gente tentar trazer outros assuntos do que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso de Jesus, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser modificado dentro do meu coração. E foi isso que ela tentou fazer com Jesus. Lá no versículo 16, ela diz bem assim, ele disse, vai, chama seu marido e volte. Ela diz, eu não tenho marido. E aí lá no versículo 20, dia 19, ela diz, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, porque ela não tinha comentado com Jesus sobre a história conjugal dela, mas Jesus tinha dito para ela, Senhor, vejo que é profeta. Aí ela vem para a teologia, versículo 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar de adorar, que se deve adorar. Jesus pega e diz a ela, olha, Deus busca quem o adore em espírito e em verdade, né? Resumindo, não é nesse poço, não é no seu templo dos samaritanos, não é em Jerusalém. A nossa adoração é espiritual. Deus quer que as pessoas o adorem. Eles o adorem, que tem um tema central através das suas escrituras. Deus quer que as pessoas o busquem no seu secreto. E Deus quer que as pessoas eles tenham essa questão de não é só o dia de adorar ao Senhor, não é só ir para a igreja. Não, eu posso ou me ajoelhar, ou ficar em pé. Eu posso na minha casa pegar a minha Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Eu posso louvar, eu posso adorar o Senhor aonde eu estiver. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos adorar o Senhor aonde nós estivermos. E é isso que ele falou para ela. Olha, não vai ser aqui nem lá. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É a verdadeira adoração. Não existe um lugar que é sagrado, né? Nós podemos adorar em todos os lugares. A verdadeira adoração, a adoração autêntica, ela vem de dentro do nosso coração, porque não é um local sagrado, é a nossa atitude de adorador que Deus quer. Olha só, amadas, como foi a progressão de Jesus na construção dessa mulher. Primeiro, essa mulher, ela pensou que ele era quem? Um peregrino, um viajante, que estava cansado ali ao lado do poço, querendo água. Depois ela passou a considerar o profeta, porque ele falou sobre a vida dela sem a conhecer. E depois só então, finalmente, é que ela viu que ele era o Salvador. Que ela viu que ele era quem ele diz, Jesus, o Messias esperado. Porque ela disse, olha, essas coisas que o Senhor está me dizendo, que você está me dizendo, nós esperamos o Messias chegar para ele me dizer. E aí Jesus se revela. Jesus chega para ela e diz, eu sou. 21, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. Está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No versículo 26, Jesus diz, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
E nesse momento que Jesus se revela a essa mulher, os discípulos de Jesus, que tinham chegado com ele no poço, mas tinham ido para a cidade comprar comida, quando os discípulos voltou, essa mulher, ela entendeu o senso de urgência que ela tinha de proclamar aquilo que ela recebeu, né? De dizer para as pessoas daquela cidade o quanto ela tinha sido edificada, o quanto a palavra do Senhor tinha mudado o seu coração, e ela precisava falar sobre aquele amor. Então é o senso de justiça, o senso de compromisso, o senso de eu preciso anunciar sobre aquele que me salvou, né? Aquele que derramou em mim a água viva, e que através dessa água hoje eu não tenho mais sede. Então essa mulher, com esse senso de urgência de dizer a palavra do Senhor às pessoas que ela conhecia, ela nem mais se importou sobre os seus pecados, sobre que era uma cidade que não lidavam com ela pela vida que ela tinha. Não, ela precisava falar de Jesus. E é isso que a palavra faz quando entra na nossa vida. Quando ela entra, o evangelho entra na nossa vida, ele nos dá um senso de urgência que nós precisamos falar sobre tudo que Jesus tem feito na nossa vida, sobre como Jesus nos ama. Nós precisamos proclamar isso aí. Então essa mulher, ela deixou até o seu cântaro ali. Ou ela deixou porque ela sabia que ela ia voltar, ou no seu senso de urgência, essa mulher nem se lembrou desse utensílio. Ela só precisava dizer sobre aquele que a salvou, aquele que a tratou como uma pessoa normal, que a tratou com amor, com carinho, com respeito, aquele que viu ela e não uma posição, e não uma circunstância. E é assim que é Jesus na nossa vida. Quando os discípulos voltou ali, eles que não tinham conhecimento do que estava acontecendo, então eles chegaram para Jesus e falou para que Jesus comesse, né? Se alimentasse. E aí Jesus chega para eles no versículo 32 e diz: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos dizem, então seus discípulos disseram um para o outro: será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava dizendo ali para eles que tinha uma outra emergência que estava para acontecer. Ele tinha lançado a palavra no coração da mulher samaritana. A mulher estava indo à cidade e Jesus sabia que ela iria, porque a palavra de Deus nunca volta sozinha. Então ele sabia que ela iria trazer uma multidão de pessoas. Então Jesus dizia: olha, está vindo de pessoas, nós precisamos falar do reino, né? Então nós precisamos enviar, nós precisamos estar pronto para todos os momentos. Os discípulos ali não entenderam muito bem, porque eles olhavam no natural e Jesus estava dizendo algo sobre o espiritual. E aí Jesus fala sobre eles, sobre a questão da semeadura até ceifar, né? Que não havia um espaço entre semear a palavra e você colher os frutos. Eles olhavam no natural, então eles olhavam assim, que para uma plantação ser colhida demoraria aí uns 4 meses. Jesus estava dizendo: não, olha, a plantação está vindo. Mas Jesus queria dizer: o pessoal de Sicar está chegando, então nós precisamos estar preparados. E aí Jesus também fala sobre diferentes dons do reino, né? Dons de profeta, dons de evangelistas, dons de mestres, dons de pastor, dons... Então, que todo mundo tem um lugar no reino, cada um tem o seu dom. Por quê? Um vai plantar e o outro vai colher. Mas aquele que plantou a palavra talvez não seja o que vai colher o descer as águas daquela pessoa, mas todos têm um galardão nos céus. Então, meu amado, minha amada, se você hoje é essa evangelista que planta a palavra do Senhor nos corações das pessoas, mas que às vezes você não vê o fruto disso tudo, mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que você está lançando no coração das pessoas, pode ser até que outra pessoa vai colher, mas o seu galardão está no céu, porque você está fazendo a sua parte. Amém? Então não pare. O Senhor precisa, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos divulgar essa verdade. Nós precisamos ser essa mulher samaritana que, quando recebe a água viva, a gente tem urgência de falar sobre o reino. Então o reino está aí, sabe por quê? Os fins dos tempos estão se chegando. E o que acontece? Tem muitas pessoas que vão sucumbir. E nós, se nós não tivéssemos esse senso de urgência para a nossa geração, nós vamos perder o tempo de nós fazermos a nossa parte para salvar essa geração. Que cada vez mais nós possamos ser boca evangelística, boca profética do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? E aí, dos versículos 43 ao 54, Jesus conta para nós a história sobre o filho do oficial. Era um oficial da guarda de Herodes ali, era uma pessoa que tinha um determinado posição, né? Não era qualquer pessoa, mas era um pai que clamava pelo seu filho doente. E assim como essa mulher, esse oficial também passou por alguns estágios com Jesus, né? Ele tinha visto Jesus falar sobre todos os milagres de Jesus,
Eles tinham visto tudo que Jesus tinha feito. Então ele chega até Jesus, ele ficou sabendo que Jesus estava na sua região, ali de Caná da Galileia. Caná da Galileia era a região onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Ele, no casamento, ele transformou a água em vinho. Era um momento de alegria, né? E ele deu continuidade à alegria daquele momento. No segundo milagre de Jesus, nesse local, era um momento meio que de tristeza. Um filho estava doente. E esse pai desesperado não se preocupou com a sua posição, ele chegou até Jesus, mas ele era uma pessoa que ele via Jesus em seus milagres, ele precisava conhecer Jesus na sua fé. E aí ele chega para Jesus e fala assim: mestre, meu filho está doente, vamos comigo até em casa. Jesus diz para ele assim: pode ir, seu filho está curado. Esse homem chegou primeiramente, ele confiava nos milagres que ele tinha visto, então ele precisava que Jesus fosse até a casa dele para tocar no filho dele. Jesus disse para ele: vá, teu filho está curado. Esse homem precisou ter fé para acreditar na palavra do mestre. E esse homem teve fé. E ele foi. Ele nem precisou esperar chegar até a sua casa. Os seus servos já veio de encontro e falou: teu filho está curado. E aí o interessante é que ele perguntou assim: qual foi a hora que ele foi curado? E quando o servo disse, ele viu que era no mesmo horário que Jesus tinha dito que o filho dele estava curado. Amados, nós precisamos ter a fé desse guarda, desse oficial. Que as palavras que o Senhor lança no nosso coração, principalmente de cura para dentro de nós, Ele não precisa do toque em nós. Aquilo que Jesus lançou sobre a nossa vida é cura e Ele vai nos dar. Em nome de Jesus. Então que cada vez mais você tenha esse senso de amor e de urgência para falar sobre o amor de Deus, mas tenha fé que aquilo que Jesus já lançou no seu coração, Ele vai cumprir. Amém? Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu abençoo a sua vida, minha querida, com esse capítulo lindo e maravilhoso. Se achegue a ele, leia todo, deixa que o Espírito Santo revele a você a sua verdadeira condição e aquilo que ele tem para você no dia de hoje. Um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.